Seguindo com os nossos conhecimentos de CSS, a gente vai agora fazer uma pequena modificação nas nossas listas não ordenadas, apagando, né, aquele marcador, aquela bolinha que fica ao lado das listas não ordenadas. Tá? Então o professor criou esse código e aí ele colocou aqui os setores do ISERG, né, uma lista não ordenada, e os setores ensino superior, ensino médio e ensino técnico. Né? E aí ele criou um CSS externo para esse elemento, né, onde ele colocou aqui um seletor para a tag UL, para a tag lista não ordenada, onde a propriedade listStyle recebe o nome. E com isso, né, você pode observar aqui que a lista passa a não exibir mais aquelas bolinhas pretas que você geralmente via quando você programava a lista não ordenada. Isso é importante, né, nas questões do menu, que a gente viu na aula passada. Quando a gente cria um menu, as listas são marcadas automaticamente. Então isso é bom para a gente poder tirar a marcação do menu. Tá certo? Vamos avançar. Bom, na aula de hoje a gente vai aprender a diferença entre as propriedades Margin e Padding, né? São duas propriedades importantes, né, para a criação de layout de site, né? E a gente digita esse código, né, incluindo aqui um CSS externo para a nossa página, para o nosso estilo, né, uma folha de estilo externa. Né? E aí nós criamos um parágrafo, onde nós escrevemos um texto, e vamos estilizar esse parágrafo. Né? Nós vamos criar um seletor, que esse seletor vai estilizar esse parágrafo e vai fazer com que a gente, de certa forma, melhore a aparência desse seletor, tá certo? Bom, aí está aqui o CSS externo, o código do CSS externo. Eu tenho três propriedades, né, background, color e border. Na propriedade background, né, eu defino a cor de fundo do parágrafo. Na propriedade color, eu defino a cor da fonte do parágrafo. E a propriedade border, eu defino a borda da caixa que contém o parágrafo, né, ou seja, o fundo, né, mais uma borda, né, e essa borda vai ter três propriedades, né. O tamanho dela é de 5 pixels, uma propriedade chamada de dashed, né, que é pontilhado, né, e essa borda de 5 pixels vai ser na cor vermelha. Então, quando a gente fizer esse CSS externo, né, dessa maneira e executar o site, ele vai aparecer isso aqui, né? Não vai aparecer a borda, né, mas vai aparecer uma coisa vermelha aqui, né, mas daqui a pouco a gente vai ver. Então, não é bem essa figura, é uma figura com a borda vermelha, né? Eu vou continuar a aula. Em seguida, eu adicionei mais propriedades à tag P, né, a propriedade border radius, né, que arredonda as bordas do parágrafo, a propriedade margin top e a propriedade font size. Bom, eu vou explicar cada uma delas, né? Então aqui está a borda em vermelho, com as linhas tracejadas, né, de tamanho de 5 pixels, né? O topo, a margem de topo, né? O que é a margem? Né? É a distância do elemento P à sua, as dimensões do navegador, beleza? Então aqui tem margem top, você está mostrando aqui com o mouse, margem superior, margem left, a dimensão do canto do navegador até o elemento na esquerda. Em seguida nós temos o margin right, que é o oposto, né, do left. Esse é o left, esse é o right, né? E a margin bottom, que é a parte inferior da margem. Tá? Então eu distancio os elementos. Se acontecer um segundo elemento aqui, ele vai ser distanciado através da margem bottom. E o tamanho da fonte, que é de 30 pixels. Então tá aqui os elementos que a gente criou. Vou melhorar ainda, né, essa propriedade. Vou incluir aqui, né, além do padding, né, a gente vai incluir aqui o padding top, o padding left e o padding bottom. Além do margin top, eu tenho uma outra propriedade que é o padding. O que é a diferença entre o margin e o padding? O margin, ele define a distância do elemento às posições do navegador, né? Já o padding é tudo
que está dentro desse elemento, como é o caso desse texto aqui, ele vai ter a distância dele definida através da propriedade padding. Padding top, padding left, padding bottom, padding right. Okay? Então, o padding é a borda, perdão, é a margem mais a borda mais a distância do padding. Então, eu estou posicionando o texto, né? Se eu aumentar aqui esse valor do padding top para 30, né, você vai ver que o texto vai cair um pouquinho mais para baixo, porque a distância dessa caixa ao texto vai aumentar, né? E a mesma coisa do padding left e padding bottom. Eu deixo como exercício, então, para vocês modificarem isso e executando a página para ver os valores alternando, tá? Como é que posiciona o elemento. Bom, aqui nós temos um exemplo, né, uma figura bastante importante, que é o que o professor falou, né? Aqui está o navegador, né, a tela do navegador. Aqui está a propriedade margem. Em seguida ele tem uma propriedade border e eu tenho uma propriedade padding, né? Então, o elemento texto, né, estudado no Zé de Amor Barato, ele está aqui, né? Aqui está a caixinha, correto? Tem uma borda, que pode estar uma distância maior ou menor da margem, e o texto está aqui, tá certo? Então, eu tenho agora esse exemplo, que eu quero que você veja aqui à esquerda, eu tenho dois tipos de parágrafo, né? Um parágrafo que está estilizado através de um seletor, que é esse seletor aqui, correto? Nesse momento você já sabe a diferença entre um seletor e uma classe. E eu tenho um parágrafo que está estilizado através de uma caixa que eu chamei de caixa. Tudo bem? Bom, qual é a diferença, né, entre os dois que eu quero que você aprenda, né? Aqui eu já fiz um seletor para ele, então ele vai imprimir essa caixinha aqui em preto, né? Quando eu incluir no CSS, né, essa classe caixa que está mencionada aqui, né, eu coloco no CSS externo a definição da classe caixa. Eu digo que a margem de topo, né, o topo da margem, melhor dizendo, é de 10 pixels. A cor de fundo desse parágrafo, né, que tem essa classe, que herda atributos dessa classe, é da cor azul. A cor do texto dessa caixa vai ser uma espécie de bege. O tamanho da fonte vai ser de 18 pixels. A borda da caixa, perdão, vai ser de 1 pixel. Ela vai ser sólida, ela vai ser contínua e ela vai ser da cor branca. E também que o elemento, né, vai estar distanciado de alguém que precedeu ele, né, de algum elemento anterior a ele, a uma distância de 30 pixels. Aí está aqui o que o professor escreveu. Ó. Aqui eu tenho a margem top, né, de 10 pixels, o background em azul, a cor do texto em bege, o tamanho, que é 18, né, é maior do que o tamanho, é menor que o tamanho da caixa do parágrafo anterior, que está batendo, né? A borda, ela é sólida, enquanto essa borda aqui é uma borda dashed, pontilhada. Você não consegue ver a borda sólida aqui porque ele está na cor branca, tá? Você pode mudar para uma outra cor, por exemplo, green ou qualquer outra cor, você vai ver que tem uma bordinha aqui ainda. E o padding top, que é a distância do texto ao fundo do parágrafo, né? Na verdade, o parágrafo, o que eu quero que você entenda é que o parágrafo é isso aqui tudo, tá? O que a gente não vê geralmente quando a gente coloca o parágrafo é que a gente geralmente coloca o background na cor branca. E aqui a gente está colocando o background em cor preta e cor azul. Tudo bem? Avançando, né? Avançamos nossa página que a gente está criando. E agora eu vou criar um botão. Eu quero criar um hiperlink, né? E esse hiperlink, né, ele vai estar ligado a uma classe. Ele vai ser estilizado por uma classe chamada botão. E esse hiperlink, quando eu clico nele, ele me redireciona para o site da Firetech, né? Mas ele não me redireciona na mesma página, é o que eu quero que você entenda. Quando eu clicar nesse botão que eu estou estilizando, ele vai abrir uma nova aba aqui com o site da Firetech permanecendo a aba anterior. Então eu vou ter duas abas, tá? Então é essa propriedade target aqui, que ela pode ter o valor blank, pode ter o valor parent, pode ter vários valores, tá? Mas esse blank aqui, ele na verdade cria uma outra aba diferente daquela que a gente está navegando, tá? E aí vai estar escrito no botão acessar o site da Firetech. Então, a gente conseguiu estilizar aqui. A única inconveniente que eu vejo nesse momento é que você tem aqui todo o hiperlink, ele tem um tracinho embaixo, né?
Então eu precisava remover esse tracinho embaixo do hiperlink, né? E a gente vai fazer isso agora. Mas antes eu queria que você me respondesse a seguinte questão, tá? Eu tenho 2 parágrafos, um seletor e o outro com uma classe, sendo utilizada por um seletor e o segundo sendo utilizado por uma classe. Por que que esse segundo parágrafo ele já apareceu com as bordas arredondadas se eu, em momento algum, utilizei a propriedade border radius aqui embaixo? O que me arredondou esse campo dessa caixa azul aqui? Né? Eu acho que você pensa direitinho e me responde na aula. Tá? É uma pergunta que eu quero que você tente entender. Tá? Em seguida, a gente vai fazer o que o professor falou. Vamos tirar esse sublinhado daqui. Então, eu vou acessar o site da Firetech sem esse tracinho aqui para não mostrar como hiperlink. Então, eu vou usar uma propriedade, aqui eu vou usar um seletor para o hiperlink, uma propriedade chamada de text decoration. E o valor que eu vou atribuir a essa propriedade text decoration é none, é nenhuma. Então, dessa forma, eu vou remover o link desse botão, certo? Uma outra coisa também que eu quero que vocês insiram é essa classe aqui, né? Botão com essa propriedade rover. Você já sabe o que faz a propriedade rover? E inserir esse código e seja capaz de explicar o que foi feito. Tenta entender o que a gente está fazendo. Nós temos uma classe botão e nós temos uma classe botão rover. Qual a diferença dessa para essa? Isso é importante você já saber nesse momento. Tudo bem? Bom, na próxima aula a gente vai trabalhar com a propriedade display, né? Mas o que eu quero que vocês entendam na aula de hoje, né? Fazendo um resumo, é que você tem uma propriedade margem que engloba dentro dela a propriedade border e eu tenho uma propriedade eu tenho uma propriedade margem que engloba a border e a padding e eu tenho uma propriedade border que engloba a padding. Ou seja, a padding é sempre o que está dentro daquele elemento. Né? Então, a padding ela tende a ser a última propriedade que é aplicada ao estilo. Fechado? Até a próxima. Abraço.